No dia 24 de junho de 1812, Napoleão Bonaparte, imperador dos franceses, liderou a Grande Armée para dentro do Império Russo. Quando a notícia da invasão chegou ao czar Alexandre I, ele ordenou que um mensageiro seguisse para o sul, para chamar de volta o maior general da Rússia, Mikhail Kutuzov, da Ucrânia, onde ele vivia em uma espécie de exílio interno. Nos meses que se seguiram, ele desempenhou um papel fundamental na derrota da invasão francesa. Por que Kutuzov havia caído em desgraça com o czar e como ele derrotou um dos maiores comandantes militares da história à frente das maiores forças de invasão que o mundo já tinha visto. Esta é a história de Mikhail Kutuzov, o salvador da Rússia. O homem conhecido na história como Mikhail Kutuzov nasceu quase certamente em 5 de setembro de 1747 em um local incerto do Império Russo. Isso foi em 16 de setembro de 1747, de acordo com o calendário gregoriano, que é usado mundialmente hoje e que já estava em uso na maior parte da Europa, embora não na Rússia, onde o calendário juliano ainda prevalecia. Quando Mikhail nasceu, só temos a data de nascimento de Mikhail registrada oficialmente, mas não o ano. Consequentemente, acreditava-se que ele havia nascido em setembro de 1745. No entanto, evidências adicionais vieram à tona recentemente, o que indica que a irmã de Kutuzov, Ana, que nasceu em agosto de 1746, era mais velha do que ele, o que significa que ele deve ter nascido em 1747 ou depois. O próprio Mikhail afirmou que tinha 43 anos em janeiro de 1791, o que parece confirmar que ele nasceu em 5 de setembro de 1747. O pai dele era Ilarion Matbevich Kutuzov, um tenente-general do exército russo e uma figura de destaque no corpo de engenheiros. Ele era um homem altamente educado para os padrões russos do século XVIII e era apelidado de Rozumnaya Kniga, que significa o livro sábio, por aqueles que o conheciam no exército e na corte. Viciado em trabalho e engenheiro prolífico, durante mais de 20 anos ele trabalhou incansavelmente em projetos de engenharia, como a construção do arsenal militar de São Petersburgo e do canal Yekaterinsky, que protegia a cidade de enchentes. Ele se casou com Anna Bedrinskaya em 1745. Muito pouco se sabe sobre ela, e por um tempo os historiadores nem tinham certeza se ela era a mãe de Mikhail. Embora isso tenha sido confirmado por historiadores nos tempos modernos, tudo o que se sabe sobre ela é que ela veio de uma família mediana da pequena nobreza russa. Kutuzov nasceu em um período de rápidas mudanças na Rússia. Apenas 2 séculos antes, mal existia um Estado russo. No século XV, a Rússia consistia em vários principados e repúblicas como Moscóvia, Novgorod, Pskov e Tver, que ficavam no curso superior do rio Volga. Mais ao sul, vários canatos mongóis e turcos governavam o Cáucaso e partes da Ucrânia ao norte do Mar Negro como vestígios das conquistas mongóis. A Suécia controlava a área onde hoje fica São Petersburgo, enquanto a leste dos Montes Urais havia uma região selvagem pouco habitada que não fazia parte de nenhum estado russo. No século XVI, o Ducado de Moscóvia surgiu como unificador dos principados russos. Depois, expandiu-se pelo Volga em direção ao Mar Cáspio, e um czarado da Rússia foi declarado sob o domínio moscovita. No século XVII, a Rússia expandiu-se ainda mais para o oeste, às custas da comunidade polaco-lituana. A verdadeira era de modernização, porém, veio durante o longo reinado de Pedro, o Grande, entre 1682 e 1725. Ele conquistou territórios da Suécia durante a Grande Guerra do Norte, o que deu à Rússia acesso ao Mar Báltico.
Um triunfo que ele coroou construindo uma grande nova capital ali, que ele batizou de São Petersburgo. Pedro também iniciou uma campanha agressiva de modernização. Esse processo se aceleraria durante a vida de Kutuzov, catapultando a Rússia para se tornar uma das principais potências da Europa, tanto política quanto militarmente. Considerando a fama que ele adquiriu mais tarde no século XIX, surpreendentemente, pouco se sabe sobre a infância de Mikhail Kutuzov. O pouco que sabemos sobre seus primeiros anos indica uma tragédia precoce. O nascimento de sua irmã, Daria, em 1755, foi complicado e tirou a vida da mãe de Mikhail enquanto seu pai servia ao governo. As crianças foram criadas, então, na propriedade dos avós maternos de Mikhail, na região de Pskov, onde sua avó, Praskovia Bedrinskaya, assumiu o papel de mãe substituta. Só podemos imaginar o restante de sua criação aqui. Ele teria interagido com muitos servos em uma sociedade rural que era bastante medieval. Ainda assim, mesmo em meados do século XVIII, a educação inicial deles teria sido informal, com padres ortodoxos e burocratas locais oferecendo a Mikhail e seus irmãos uma educação rudimentar, ensinando-os a ler e escrever, o básico das novas ciências e a falar francês, a língua franca do continente, no século XVIII. Nos anos seguintes, Mikhail foi capaz de falar russo, alemão, francês, latim, polonês, sueco e turco. À medida que se tornou um linguista talentoso, Mikhail visitava periodicamente seu pai enquanto ele servia em Riga durante sua juventude. Sua vida no final da década de 1750 foi passada entre a propriedade de seus avós em Pskov e Riga, onde seu pai estava lotado, na cidade letã e na corte imperial em São Petersburgo, em Riga, ele aprendeu o básico do comando militar. Enquanto estava na capital, fez estágio como cortesão, desenvolvendo a perspicácia política essencial para uma carreira militar bem-sucedida. Eventualmente, sua educação militar foi formalizada e ele foi enviado para a Escola Nobre Conjunta de Artilharia e Engenharia. Ele foi matriculado aqui pela primeira vez em 1759 e seu treinamento continuou até o início de 1762. Poucos dias após se formar, em fevereiro de 1762, ele foi designado para servir sob o comando do príncipe Pedro Augusto Frederico, duque de Schleswig-Holstein, um nobre alemão que havia se mudado para a Rússia anos antes. Foi uma nomeação auspiciosa para um jovem recém-formado. No entanto, um golpe palaciano no verão de 1762 levou à deposição do recém-empossado czar Pedro III e à ascensão ao poder de sua esposa, Catarina. Isso rapidamente teria implicações para Kutuzov, a mulher que seria conhecida como Imperatriz Catarina. A Grande rapidamente passou a consolidar o controle sobre o Estado, nomeando figuras militares para novos cargos e removendo aqueles que haviam sido leais a Pedro. Isso significou que o Duque de Schleswig-Holstein foi rebaixado e Mikhail foi transferido para servir sob um novo mentor, Alexandr Suvorov. Suvorov se tornou o principal general do reinado de Catarina. Em uma era de mudanças na guerra, ele enfatizou a necessidade de rapidez nas campanhas e o uso de trens de artilharia móveis. Uma vez designado para servir sob seu comando, Suvorov rapidamente tomou o jovem Kutuzov sob sua proteção. Boa parte de seu aprendizado ocorreria em combates militares, com a comunidade polaco-lituana, um estado que já fora uma grande potência e ainda governava a Polônia, a Lituânia e o oeste e centro da Ucrânia. Embora a comunidade estivesse em declínio na década de 1760, havia uma verdadeira guerra civil dentro dela, já que nobres poderosos resistiam ao governo central. Após a ascensão do rei Stanislau II Augusto, em 1764, a Imperatriz Catarina apoiou Stanislau, que foi seu amante em determinado momento. Kutuzov fez seu aprendizado militar nos confrontos russos resultantes na Polônia. As investidas iniciais e o aprendizado sob Suvorov foram claramente bem-sucedidos.
Em 1766, quando Catarina formou uma comissão legislativa para revisar e codificar as leis do Império Russo. Mikhail foi um dos apenas 22 oficiais militares selecionados para fazer parte da comissão. Apesar de ainda não ter completado 20 anos, sua promoção precoce se devia em parte à sua personalidade. Kutuzov encantava aqueles que conheceu em sua juventude. Embora os boatos sobre um relacionamento sexual com Catarina não passassem de especulações maliciosas na corte. Em 1768, a guerra estourou na Polônia após uma confederação dos principais nobres poloneses ser formada em Bar, na região da Podólia, na Ucrânia. Kutuzov serviu na Guerra da Confederação de Bar, que continuou até 1772. Fica claro, a partir de relatos contemporâneos e de várias histórias russas do século XIX, escritas por Philip Sinelnikov, que Kutuzov desempenhou um papel significativo na guerra. Mas muitos dos registros originais que poderiam lançar luz sobre isso foram perdidos durante as décadas tumultuadas da primeira metade do século XX na Rússia. O que é evidente é que suas ações na Polônia impulsionaram sua reputação como comandante militar de certa habilidade. Ele conquistou vitórias contra os nobres poloneses em combates próximos a Chivaniec e Okupu, e logo passou a ser considerado para uma promoção adicional. A única coisa que o impediu de ser promovido ao posto de capitão no final da década de 1760 foi sua pouca idade. Havia ciúmes por sua rápida promoção e pelo favor que recebia de Catarina e Suvorov, ambos católicos. A Guerra da Confederação de Bar terminou em 1772 com a primeira das 3 partições da Polônia, quando Rússia, Prússia e Áustria começaram a dividir as terras da comunidade polaco-lituana entre si. Durante sua juventude, enquanto ainda era orientado por Suvorov, Mikhail teria plena consciência de que os turcos otomanos eram os principais antagonistas da Rússia. O Primeiro Império Otomano surgiu nos séculos XV e XV. Primeiro, como uma das grandes potências mundiais, conquistando os Balcãs, a Ásia Menor, grande parte do Oriente Médio e o Magrebe. Seu poder também se estendia até o Cáucaso e as margens setentrionais do Mar Negro. No século XVII, os otomanos atingiram o auge do seu poder, cercando a cidade de Viena em 1683. Ao ameaçarem invadir a Europa Central, o ataque à capital austríaca perturbou as potências europeias. E uma aliança cristã de potências como a Áustria, a comunidade polaco-lituana, os príncipes húngaros e a Rússia foi formada para levar a luta aos turcos ao final da Grande Guerra Turca. Em 1700, os otomanos estavam sendo empurrados de volta e a Rússia adquiriu um território maior na região de Azov, ao norte do Mar Negro. Foi o início de um período em que várias guerras foram travadas entre a Rússia e os otomanos nos séculos XVIII e XIX. Enquanto os russos buscavam adquirir mais territórios dos turcos, ao norte do Mar Negro e no Cáucaso, 3 grandes guerras seriam travadas entre turcos e russos durante a carreira de Kutuzov. Assim, embora ele seja lembrado principalmente por seu papel nas guerras napoleônicas, Kutuzov, na verdade, passaria uma parte maior de sua vida lutando contra o Império Otomano. A primeira das guerras russo-turcas, em que Kutuzov esteve envolvido, estourou em 1768. Ela começou como uma extensão da Guerra da Confederação de Bar, quando os combates se espalharam para a Moldávia e a Valáquia, províncias otomanas no nordeste dos Balcãs. Poloneses e cossacos, opositores dos russos, fugiram para o território otomano nessa região, e os turcos procuraram explorar a situação para declarar guerra à Rússia. Esperando que, com o governo de Catarina, a Grande, focado nos assuntos da Polônia, eles pudessem recuperar parte do território ao norte do Mar Negro que haviam perdido para os russos na última Grande Guerra, lá na década de 1730. Ao mesmo tempo, o sultão Mustafa III também foi provocado a entrar no conflito.
quando divisões russas atravessaram o rio Kodima para o território otomano e realizaram um massacre na cidade de Balta. Kutuzov não esteve envolvido na guerra durante o primeiro ano e meio. Em vez disso, ele atuou contra os poloneses nesse período. Ele só foi enviado para o sul para lutar contra os turcos no início de 1770, quando reforços na forma do regimento de infantaria Smolensk foram enviados para ajudar. Conde Piotr Romantiev, que havia se destacado como chefe da frente turca nas guerras ao longo de 1769. Em pouco tempo, Mikhail foi promovido a intendente divisionário do quartel-general por Rumiantsev, colocando-o efetivamente no comando da logística do exército principal, combatendo os turcos nos Balcãs. Nos 4 anos seguintes, ele experimentaria uma variedade de sortes boas e ruins aqui, e mais a leste, na Crimeia. Os primeiros 2 anos no serviço de Kutuzov contra os turcos foram marcados por uma série de sucessos. Ele participou da Batalha de Kagul, na Moldávia, em 1º de agosto de 1770, e então desempenhou um papel crucial nas últimas etapas do cerco à fortaleza de Bender, na mesma região, em setembro. Ele liderou o ataque final em Bender na noite de 27 de setembro. Grandes minas russas foram detonadas sob as muralhas, e Mikhail liderou o ataque pela brecha que foi aberta nas muralhas, passando várias horas lutando na escuridão até que a guarnição otomana finalmente se rendeu. Nas primeiras horas da manhã, quando o amanhecer chegou, uma bandeira russa estava hasteada sobre a fortaleza. 1771, porém, trouxe reveses, pois o recém-nomeado grão-vizir turco Silas Dar Mehmed Pakşa introduziu uma estratégia militar mais eficaz contra os russos. Então, um incidente infeliz levou à despromoção de Kutuzov. Em 1772, os russos e turcos estavam acampados em seus respectivos campos na Moldávia e no sul da Ucrânia, enquanto negociações de paz fracassadas estavam em andamento. Durante a pausa, uma noite de bebedeira aconteceu entre os oficiais russos. Em certo momento, Kutuzov imitou os maneirismos de Rumiantsev, apenas para descobrir alguns dias depois que isso havia sido relatado ao campo. O marechal Rumiantsev era um comandante decente, mas também um homem vaidoso que não reagia bem a ser ridicularizado. Ele retirou Kutuzov da lista daqueles que estavam na fila para a promoção. Em um esforço para se redimir, ele pediu transferência para a Península da Crimeia, um segundo grande fronte na guerra contra os turcos. Aqui, ele teria um encontro com a morte tão próximo quanto era possível ter. A guerra na Crimeia era uma mistura de combates terrestres e navais, enquanto os russos tentavam conquistar a península e os turcos reforçavam suas posições com navios vindos do Mar Negro. No verão de 1774, a guerra mais ampla estava chegando ao seu clímax. Como antigo mentor de Kutuzov, Suvorov liderava um último grande avanço para o sul, no que hoje é a Bulgária. E um esforço para garantir as últimas posições otomanas na península da Crimeia também foi iniciado. Kutuzov recebeu ordens para, com suas divisões, capturar a cidade de Alushta, na costa sul da Crimeia, em 4 de agosto. Sem saber que os termos de paz já haviam sido acordados nos Balcãs, uma resistência feroz foi encontrada em Alushta, com os otomanos tendo cavado uma série de trincheiras na aproximação da cidade em um esforço para liderar. Dando o exemplo, Mikhail avançou. Enquanto fazia isso, uma bala otomana o atingiu na cabeça. No entanto, a bala não ficou alojada. Ela passou entre o olho e a têmpora esquerda dele, atravessou o crânio e saiu do outro lado. No impacto, ele caiu para trás e ficou entre os mortos no chão. Milagrosamente, ele sobreviveu porque a bala não atingiu seu cérebro. Porém, ele ficou gravemente ferido. Assim, com o fim da guerra russo-turca, os russos conquistaram o controle total da Crimeia e extensos privilégios foram concedidos aos cristãos ortodoxos dentro do Império Otomano. Mikhail foi levado para o norte até São Petersburgo. A vida de Mikhail esteve por um fio, mas ele acabou se recuperando.
Seu olho direito foi danificado e a visão nele ficou permanentemente reduzida, mas ele não perdeu totalmente a visão. E ele nunca usou tapa-olho, como alguns retratos fantasiosos dele sugeriram posteriormente. Foi uma fuga milagrosa da porta da morte. Mikhail se recuperou entre o final de 1774 e o início de 1775. A imperatriz Catarina lhe concedeu 1000 rublos de ouro para pagar suas despesas médicas, além de um ano de salário de licença do exército. Ele também recebeu a Ordem de São Jorge, uma honraria recém-criada nas forças imperiais russas. Com sua situação financeira garantida por algum tempo, ele aproveitou a oportunidade para embarcar em uma grande viagem pela Europa, visitando a Alemanha, a Áustria, a República Holandesa e a Itália. A notícia de sua sobrevivência milagrosa ao ferimento de bala que havia sofrido se espalhou, e ele era uma celebridade menor quando visitou as cortes de Viena e Berlim. Mas nem tudo era diversão. Ele teve dores de cabeça frequentes por anos, e amigos perceberam que ficou mais melancólico após a experiência de quase morte. De volta à Rússia, ele começou um relacionamento com Ekaterina Bibikova, filha de Ilya Bibikov, um engenheiro militar que conhecia o pai de Mikhail há muitos anos. Kutuzov teria conhecido Ekaterina em várias ocasiões durante a juventude deles, e eles começaram um namoro formal durante o período de convalescença dele. Em meados da década de 1770, ela era conhecida por sua inteligência e amor pelo teatro. Os contemporâneos comentavam sobre sua inteligência e charme, e um observador afirmou que, abre aspas, ele não apenas falava, mas sim brincava com a língua, como outro Mozart ou Rossini, encantando os ouvintes. Eles eram um par natural e se casaram em 8 de maio de 1778. 6 filhos vieram em seguida, 5 filhas entre 1779 e 1789, e um filho chamado Nicolau em 1790. O único menino morreria de varíola na infância. Fora isso, o casamento só foi prejudicado pelas longas ausências de Mikhail ao longo dos anos devido ao serviço militar. Os anos após seu casamento são novamente marcados por uma clara falta de informações concretas sobre a carreira de Kutuzov. Ele se aproximou do príncipe Grigori Potiomkin durante a década de 1780, um importante ministro russo que foi amante de Catarina a Grande. Sob o patrocínio de Potiomkin, Kutuzov conseguiu várias nomeações no sudoeste da Rússia e na Ucrânia na década de 1780. Em 1786, ele escreveu um tratado militar intitulado Observações sobre o serviço de infantaria em geral e sobre o dos Jaegers em particular, expondo suas ideias sobre o uso da cavalaria leve. Geralmente, ele é ofuscado por tratados militares da época, como o da Guerra de Karl von Clausewitz, mas o de Kutuzov é uma declaração importante sobre táticas militares no final do século XVIII. No verão de 1787, uma nova guerra irrompeu entre a Rússia e o Império Otomano. Como comandante do corpo de caçadores do Bug, Mikhail foi rapidamente designado para a frente sul na Ucrânia. Incrivelmente, em 29 de agosto de 1788, enquanto liderava seus homens durante um intenso combate nos arredores de Kherson, no sul da Ucrânia, Mikhail foi baleado na cabeça pela segunda vez. Um diplomata austríaco chamado Charles Joseph von Ligny testemunhou o evento e escreveu para Joseph II da Áustria, explicando como tudo aconteceu. A bala atingiu a cabeça de Kutuzov, não muito longe de onde a anterior havia entrado 14 anos antes. Kutuzov sobreviveu a esse segundo tiro na cabeça também. Ele continuou liderando seus homens, mesmo baleado, até que a perda de sangue o obrigou a sair do campo de batalha. A bala atingiu sua bochecha, atravessou a cabeça por baixo do cérebro e saiu pela parte superior de trás do pescoço. Ele foi novamente enviado para se recuperar e ficou meses longe da linha de frente.
No entanto, assim como em meados da década de 1770, ele teve uma recuperação bastante milagrosa e voltou a lutar contra os turcos em 1789. No entanto, suas dores de cabeça pioraram depois disso, e ele não saiu completamente ileso. A guerra com os turcos se arrastou até 1792, quando, sob os termos do Tratado de Iași, os otomanos reconheceram o controle total da Rússia sobre a península da Crimeia. Após isso, Kutuzov foi ordenado a voltar para o norte, para as fronteiras da comunidade polaco-lituana. Enquanto a primeira partilha da Polônia, em 1772, havia tirado dos poloneses grande parte de seu território, no início da década de 1790, os aristocratas poloneses decidiram por um programa de reformas, que resultou na adoção de uma das primeiras constituições escritas do mundo em 1791. Alarmados com a chance de revitalização da comunidade, os vizinhos reagiram com outra onda de agressão. Kutuzov foi enviado para a fronteira polonesa com o comando de 23 mil homens, seu maior comando até então. Com esses homens, ele invadiu a Polônia, enquanto os prussianos faziam o mesmo no oeste. A segunda partilha da Polônia se seguiu, com a Rússia adquirindo uma enorme porção de território que englobava a maior parte da atual Bielorrússia e da Ucrânia Central, incluindo a cidade de Minsk. A comunidade foi reduzida a um estado residual que foi dividido entre russos, prussianos e austríacos. Para a terceira e última partilha da Polônia, em 1795. Kutuzov não teve papel na terceira partilha. Em vez disso, após a campanha militar contra os poloneses, em 1792, ele foi escolhido pela Imperatriz Catarina para se tornar o embaixador russo no Império Otomano. A escolha de um general para servir em um papel diplomático desse tipo pode parecer incomum. No início, porém, fazia sentido. Ao enviar Kutuzov para a capital do Império Otomano, Catarina estava enviando uma figura que servia como um lembrete claro da recente derrota militar dos turcos pelos russos. Mikhail também era fluente em turco e era conhecido por ter uma disposição afável, que favorecia a diplomacia. Ele passou 6 meses como embaixador em Constantinopla. Era uma função agitada, com Mikhail tendo que lidar com uma variedade de assuntos. O principal era estabelecer o lugar especial dos cristãos ortodoxos no Império Otomano. Nesse meio tempo, ele encontrou tempo para visitar muitos locais históricos antes de ser chamado de volta a São Petersburgo em março de 1794. Apesar da brevidade de sua embaixada, Kutuzov provou ser um diplomata habilidoso e não apenas um soldado. Enquanto Kutuzov estava em Constantinopla, a situação política e militar na Europa Ocidental estava mudando de maneiras que moldariam o resto de sua vida. Em 1789, a Revolução Francesa havia reorientado dramaticamente a política francesa. No início da década de 1790, a Revolução se tornou mais radical à medida que o equilíbrio de poder passou dos moderados, que queriam estabelecer uma monarquia constitucional, para os radicais que buscavam instaurar uma república francesa. Os radicais conseguiram o que queriam em setembro de 1792 e no ano seguinte executaram o antigo rei e a rainha. Nessa época, as guerras revolucionárias francesas já estavam em andamento, enquanto Áustria, Prússia e Grã-Bretanha se aliaram para tentar destruir a revolução. Os austríacos ficaram perturbados com o tratamento e o eventual assassinato da rainha Maria Antonieta, que era membro da família real austríaca. Enquanto os britânicos eram os rivais tradicionais dos franceses, 1793 foi um ano de grande crise para os revolucionários franceses, já que forças contra-revolucionárias dentro da França ameaçavam derrubar a nascente república. Mas 1794 viu a maré virar, e ao final do ano, os franceses estavam no ataque. Eventualmente, conquistando os Países Baixos e grande parte da Renânia em 1795, seguido pela vitória na Itália em 1796.
Um jovem general corso, chamado Napoleão Bonaparte, surgiu como um dos principais comandantes militares franceses nesse processo e logo se tornaria a figura central da política francesa. A Rússia teve participação limitada nos primeiros estágios das guerras revolucionárias francesas. Mesmo assim, os observadores russos teriam ficado surpresos ao ver os franceses recorrerem a um conceito que chamavam de levée en masse, a conscrição em massa de homens adultos franceses para lutar pela República. Um desenvolvimento que transformou a escala e a natureza da guerra europeia. Outras nações também responderam assim, e ao final de sua vida, Kutuzov estaria comandando exércitos muito maiores do que no início de sua carreira. A Rússia permaneceu alheia à guerra da Primeira Coalizão contra os franceses entre 1792 e 1797. Mas, no final da década de 1790, já não podia mais ignorar o crescimento do poder francês. Em 1799, em resposta à invasão do Egito por Napoleão, a Rússia assinou uma aliança defensiva surpresa com os otomanos. Eles também se juntaram à Guerra da Segunda Coalizão em 1799, com Suvorov avançando até a Itália. Ele retornou à Rússia em 1800 e morreu lá pouco depois, um evento que levou à nomeação de Kutuzov como governador-geral de São Petersburgo. A Rússia deixou a guerra com os franceses pouco depois. Nessa época, Napoleão já havia se tornado ditador militar da França como primeiro cônsul e em 1804 declarou-se imperador dos franceses. Kutuzov finalmente emergiria como uma figura significativa nas guerras napoleônicas, quando a Guerra da Terceira Coalizão começou em 1804, colocando Grã-Bretanha, Rússia, Áustria e Suécia contra a França, seus aliados e vassalos. Kutuzov desempenharia um papel central na batalha culminante da Guerra da Terceira Coalizão, a Batalha de Austerlitz, travada no que hoje é a Tchequia, em 2 de dezembro de 1805. No outono anterior, os russos enviaram dezenas de milhares de soldados ao oeste para apoiar seus aliados austríacos na Europa Central. Eles não conseguiram se mover rápido o suficiente para impedir que Napoleão conquistasse uma série impressionante de vitórias na campanha de Ulm, no sul da Alemanha, em setembro e outubro de 1805, e depois avançasse para capturar Viena. A liderança austríaca fugiu de Viena antes da chegada de Bonaparte. E assim, foi um exército combinado de austríacos e russos que entrou em campo em Austerlitz no início de dezembro para tentar derrotar os franceses e retomar a capital austríaca. O czar Alexandre I da Rússia, neto de Catarina a Grande, que havia se tornado imperador, liderou pessoalmente o contingente russo. Mas grande parte dos cerca de 50.000 soldados russos era comandada por Kutuzov e seu principal rival entre os generais russos, Piotr Bagration. Kutuzov detinha o título oficial de comandante das forças combinadas russas e austríacas em Austerlitz e já era marechal de campo naquela época. Ele já estava na Europa Central durante a campanha de Ulm e foi muito crítico ao exército austríaco e suas táticas. Então, para piorar as coisas, quando a Batalha de Austerlitz se aproximou, o conselho de Kutuzov de que eles deveriam evitar uma batalha em Austerlitz e, em vez disso, se moverem em direção aos Montes Cárpatos para atrair Napoleão para uma armadilha, foi ignorado. Os desentendimentos levaram a uma discussão entre Kutuzov e o czar, mesmo quando a batalha ela estava prestes a começar em Austerlitz, e ele foi rebaixado depois. Ele pôde alegar que não era responsável pela derrota terrível que foi imposta às forças russas e austríacas combinadas em Austerlitz. Nas horas que se seguiram, com um exército numericamente inferior, Bonaparte derrotou de forma contundente o exército russo-austríaco. Foi um dos momentos mais baixos da carreira militar de Kutuzov, embora ao se dirigir a algumas das unidades sob seu comando. Ao se retirarem da batalha, ele afirmou de forma direta:
vocês vão sobreviver a mim e ouvir muitas histórias sobre nossas guerras. Depois de tudo o que testemunhamos, mais uma vitória ou derrota não faria diferença para o meu legado. Mas quero que você se lembre de uma coisa pela qual não sou culpado: a Batalha de Austerlitz. Austerlitz foi um desastre para a coalizão, pois os austríacos não tiveram escolha a não ser pedir paz. E Bonaparte desmantelou o Sacro Império Romano, trazendo grande parte da Alemanha para o seu controle. Isso levou imediatamente à Guerra da Quarta Coalizão, já que os russos decidiram continuar lutando, agora com a Prússia entrando novamente no conflito contra Napoleão. Com isso, o centro dos combates mudou-se para o nordeste, em direção a Berlim e as terras prussianas, no oeste e norte da Polônia. Kutuzov teria um papel misto nisso. Como um dos comandantes russos mais antigos, Kutuzov recebeu a responsabilidade de organizar grande parte da retirada das forças restantes da Rússia, da Europa Central, de volta para as terras do Império Russo. No inverno de 1805, mas depois disso, ele foi rebaixado em favor de Bagration. Este comandante teria papel mais importante na Guerra da Quarta Coalizão. No decorrer dela, Napoleão lançou uma campanha fulminante em direção a Berlim, vencendo batalhas significativas em Jena e Auerstadt, no leste da Alemanha, antes de entrar em Berlim. No final de outubro de 1806, o rei Frederico Guilherme III da Prússia foi forçado a fugir para o leste. E a guerra, a partir de então, tornou-se efetivamente um confronto entre os franceses e seus aliados contra os russos, ao redor do que hoje são o norte da Polônia, a Lituânia e o Oblast de Kaliningrado. Isso culminaria na assinatura do Tratado de Tilsit em julho de 1807, pelo qual a Prússia foi despojada de grande parte de seu território pelos franceses, e um Ducado de Varsóvia, alinhado à França, foi criado. Na Polônia, Rússia e Grã-Bretanha permaneceram como as únicas potências europeias que não foram derrotadas por Napoleão. Uma aliança instável prevaleceria entre os franceses e os russos pelos próximos anos. Mas esses foram anos de isolamento para Michel, com sua situação sob o czar Alexandre prejudicada. Após Austerlitz, ele foi exilado para Kiev para servir como governador da cidade. Ele passaria a maior parte de 2 anos aqui, antes que uma nova guerra com o Império Otomano o fizesse voltar às boas graças de Alexandre novamente. Ele foi enviado aos Balcãs para comandar na Guerra Russo-Turca de 1806 a 1812. No final das contas, porém, não demorou muito para que uma nova investida de Napoleão fizesse Kutuzov lutar contra os franceses novamente. Quando isso aconteceu, ele se imortalizou nos anais da história militar europeia, no crepúsculo de sua vida. No início da década de 1810, Kutuzov levava uma existência um tanto atormentada. Ele havia vivido muito além de suas posses por anos e estava considerando hipotecar algumas de suas propriedades para pagar suas dívidas. Ao mesmo tempo, ele estava à beira de uma restauração completa do favor real e havia sido promovido ao comando sênior. Na Valáquia, a região de fronteira ao redor da atual fronteira entre Ucrânia e Romênia, onde turcos e russos estavam em guerra. Foi nesse ambiente que a situação com a França mudou repentinamente de uma forma que o beneficiou. A aliança de Napoleão com o czar Alexandre, desde que o Tratado de Tilsit foi firmado em 1807, baseava-se na ideia de que as potências continentais imporiam embargos rigorosos contra a importação de produtos britânicos para o continente, permitindo assim que Bonaparte enfraquecesse economicamente a Grã-Bretanha. No entanto, nenhum dos aliados de Napoleão cumpriu totalmente esse sistema continental. A tensão entre Napoleão e Alexandre aumentou ao longo dos anos. E em 1811, ele decidiu tentar conquistar a Rússia, a última grande potência capaz de desafiá-lo no próprio continente. Meses de preparação se seguiram, e no verão de 1812, os franceses e seus aliados estavam se reunindo na Polônia para uma invasão do Império Russo.
Finalmente, em 24 de junho de 1812, a Grande Armée cruzou o rio Niemen em direção ao território russo. A invasão envolveu cerca de 500 mil de homens e foi a maior expedição militar já lançada na Europa até então. Com o início da invasão, Kutuzov foi finalmente chamado de volta para a Rússia após anos de exílio na Ucrânia e na linha de frente da guerra nos Balcãs. Sua posição oficial era supervisionar as defesas de São Petersburgo, a capital imperial, já que o Conselho de Ministros havia decidido de forma inequívoca que ele era o mais indicado para essa função. Dito isso, o plano de Bonaparte era avançar pela Bielorrússia e então seguir para Moscou. Acreditando que, se tomasse a antiga capital da Rússia, o czar seria forçado a buscar um acordo, o tempo provaria que sua estratégia estava fatalmente equivocada. Enquanto isso, Kutuzov rapidamente seguiu para o norte e estava em São Petersburgo no final de julho para começar várias semanas de preparação das defesas da cidade. Elas nunca seriam necessárias. Kutuzov logo foi promovido a um cargo mais alto na defesa da Rússia. Isso aconteceu após a Batalha de Smolensk, perto da cidade de Minsk, em meados de agosto de 1812. Aqui, o contingente russo era comandado por Bakly de Tolly e Piotr Bagration. Eles enfrentaram uma divisão avançada da força de invasão de Napoleão, composta por mais de 50 mil homens. Não havia intenção de tentar parar o avanço francês. Em vez disso, os russos estavam simplesmente tentando retardar o movimento da Grande Armée. Smolensk foi um desastre nesse sentido, com Tolly e Bagration perdendo milhares de homens e falhando em conter a velocidade com que os franceses avançavam em direção a Moscou. Em resposta, Alexandre decidiu substituir Tolly por Kutuzov. Ele estava no comando na época. A Batalha de Borodino foi travada perto da vila de Borodino, na aproximação final a Moscou, no dia 7 de setembro. Essa foi uma das maiores batalhas já travadas na Europa. Até então, Kutuzov liderou mais de 120 mil homens contra um exército de avanço de tamanho semelhante sob o comando de Napoleão. Também não havia intenção aqui de parar o avanço de Bonaparte em direção à antiga capital, nem de derrotá-lo, mas os russos precisavam de uma tática para retardá-lo e de um confronto para elevar o moral. O que se seguiu foi um confronto sangrento, com grandes exércitos se enfrentando e o uso intenso de artilharia pesada. Dezenas de milhares de homens foram mortos e feridos em ambos os lados antes que os russos iniciassem uma retirada ordenada de Borodino. Depois disso, Kutuzov e os outros comandantes russos fizeram amplo uso de desinformação para convencer os franceses de que pretendiam defender Moscou. Bonaparte logo aprenderia de forma dura que esse não era o caso. Após a Batalha de Borodino, Napoleão e suas forças francesas marcharam em direção a Moscou. Alexandre promoveu Kutuzov ao posto de marechal de campo, tornando-o comandante em chefe das forças armadas russas. No dia 13 de setembro, ele convocou uma reunião com os principais comandantes militares e figuras responsáveis pela defesa de Moscou, conhecida como o Conselho de Filii. Durante essa reunião, decidiram que abandonariam Moscou e a deixariam para os franceses, mas também começariam a tomar medidas para garantir que Bonaparte ganhasse pouco ao capturar a cidade. Alimentos foram sistematicamente retirados das casas e prédios do governo por toda a cidade, assim como madeira e outros combustíveis. Então, Mikhail ordenou a evacuação da cidade quando Napoleão e os franceses começaram a entrar em Moscou. Em meados de setembro, eles descobriram que mais de 3/4 dos habitantes haviam partido e que havia poucos recursos para eles usarem ali. Pouco tempo depois, um incêndio começou, que acabaria consumindo grande parte da cidade. Nunca foi determinado de forma conclusiva se o incêndio foi causado intencionalmente ou por acidente. Enquanto o fogo se alastrava, Kutuzov e os outros líderes russos recuaram de 30 a 40 quilômetros da cidade, saqueando sistematicamente o campo ao redor de Moscou.
Enquanto avançavam, eles então esperaram em Moscou. Napoleão foi consumido pela indecisão. Ele havia conquistado a antiga capital da Rússia e aparentemente desferido um golpe contra os russos, mas agora estava preso, sem um plano claro. Além disso, Kutuzov e o czar atrasaram qualquer plano. Ele talvez tivesse que agora marchar para noroeste para tentar tomar São Petersburgo, entrando em acordos de paz provisórios que geralmente são vistos como nada mais do que um ardil, para atrasar ainda mais o imperador dos franceses, enquanto os recursos da Grande Armée se esgotavam. E o que viria a ser um dos invernos mais frios da Rússia nos tempos modernos começou. Napoleão percebeu tardiamente seu erro e ordenou o abandono de Moscou e uma marcha de volta para o oeste em direção à Polônia, em meados de outubro de 1812. Kutuzov agora havia assumido a iniciativa, pois seu exército estava melhor abastecido e mais bem preparado para a sequência de eventos que estava começando. A retirada de Napoleão de Moscou até a Polônia e a Lituânia levou mais de 6 semanas em uma Rússia cada vez mais fria. Seus homens tinham pouca ou nenhuma comida ou recursos e agora estavam sendo perseguidos por forças russas que constantemente emboscavam divisões da Grande Armée enquanto marchavam lentamente para o oeste através do oeste da Rússia e da Bielorrússia. Kutuzov adotou uma abordagem cautelosa. Durante esse período, a situação de Napoleão foi fatalmente comprometida pela decisão estratégica de abandonar Moscou para ele, ao mesmo tempo em que o privavam sistematicamente de quaisquer recursos. O exército francês ainda era grande o bastante para que um confronto direto pudesse levar a uma vitória decisiva dos franceses. Por isso, ele evitou confrontos diretos, preferindo atacar divisões francesas isoladas. Por exemplo, ele ordenou a Levin von Bennigsen, um de seus comandantes mais experientes, que atacasse as forças sob o comando de Joachim Murat, cunhado de Napoleão e um de seus principais generais. Perto da vila de Taratino, justamente quando o exército francês principal estava se retirando de Moscou, os russos, em maior número, infligiram vários milhares de baixas antes de recuar. Nas semanas seguintes, um padrão semelhante foi observado. As forças de Kutuzov também planejavam suas emboscadas de forma a direcionar Napoleão para tomar o mesmo caminho de volta ao oeste que seus exércitos haviam percorrido durante agosto e setembro. Isso significava que o campo por onde passavam já havia sido saqueado por eles 2 meses antes e havia poucos recursos que podiam adquirir em uma segunda visita. Como resultado, os franceses começaram a congelar e passar fome ao marchar de volta para o oeste. Em novembro, eles foram forçados a comer seus próprios cavalos. Houveram 2 grandes batalhas travadas entre Kutuzov e as forças de Bonaparte após a partida de Napoleão de Moscou. A Batalha de Maloyaroslavets, a oeste da Rússia, em 24 de outubro, e a Batalha de Krasnoy, no Oblast de Smolensk, perto da atual fronteira entre a Rússia e Belarus. Durante vários dias, em meados de novembro, a Batalha de Maloyaroslavets viu Kutuzov liderar um contingente de cerca de 25 mil homens para atacar os flancos das forças de Napoleão. Pouco depois de começarem uma retirada coordenada de Moscou, o plano dele era tentar forçar os franceses e seus aliados a tomarem a rota mais ao norte, para o oeste, passando pela região de Mozaisk, em direção a Smolensk. Essa era a rota por onde passaram muitas forças francesas em setembro. E devido à passagem anterior deles e a uma política sistemática de terra arrasada, não havia estoques de comida ali, nem forragem para os cavalos conseguirem. Ao pressionar suficientemente os franceses em Maloyaroslavets para forçá-los ao longo dessa rota, Kutuzov garantiu a destruição adicional de grande parte do exército de Napoleão quando os enfrentou em Krasnoy. 3 semanas depois, a situação era desesperadora para os franceses, famintos, congelando, e com grande parte de sua cavalaria perdida, o exército de Kutuzov, que incluía dezenas de milhares de cossacos e cavaleiros, realizou uma série contínua de ataques de guerrilha contra os franceses.
Milhares de homens da Grande Armée foram mortos em 4 dias, e dezenas de milhares foram isolados do exército principal e feitos prisioneiros. Como consequência, foi apenas uma casca destruída do exército de Napoleão que mancou de volta para a Polônia e Lituânia em dezembro. Kutuzov foi o herói da defesa russa de sua pátria contra a invasão francesa, e o Império Continental de Bonaparte agora estava em perigo de colapsar rapidamente. Maloyaroslavets e Krasnoy marcaram o auge da carreira de Kutuzov. A escolha de abandonar Moscou e negar aos franceses os recursos necessários para enfrentar o inverno foi um golpe de mestre, seguido brilhantemente enquanto os franceses recuavam para o oeste, rumo à Polônia. O czar Alexandre, com quem Mikhail teve uma relação muito difícil ao longo dos anos, o que levou ao seu ostracismo em Kiev e nos Balcãs. Após a Batalha de Austerlitz, em 1805, concedeu a ele a maior das honrarias depois da derrota da invasão de 1812. Daí em diante, Kutuzov passaria a ser conhecido como Sua Sereníssima Alteza e a carregar o título de Kniaz, um termo eslavo que significa o equivalente a príncipe. Ele também foi nomeado Duque de Smolensk, seu título aristocrático sendo nomeado em homenagem à região do oeste da Rússia e da Bielorrússia, onde ele havia destruído efetivamente os sonhos de dominação europeia de Napoleão. E ainda assim, o trabalho de Michał não terminou assim que Napoleão voltou mancando para o Ducado de Varsóvia. Em dezembro de 1812, ele atravessou a Europa em uma viagem relâmpago até Paris. Lá, ele começou a se preparar para levantar um novo exército e enfrentar a coalizão que se formava contra ele. Inicialmente, ela era liderada pelos britânicos, russos e prussianos, embora eventualmente a Áustria também se juntasse. Ao longo de 1813, os franceses também enfrentavam uma série crescente de rebeliões na Espanha e em outras regiões. Entre o outono de 1813 e a primavera de 1814, seu império foi conquistado, e ele foi forçado a abdicar do trono em abril de 1814. O czar Alexandre entrou em Paris mais ou menos na mesma época, mas Kutuzov não estaria entre os comandantes vitoriosos da coalizão na capital francesa naquela primavera tardia. Ele havia morrido em 28 de abril de 1813 na região da Silésia, na Polônia, enquanto eram feitos preparativos para a última grande campanha contra Bonaparte na Alemanha. A morte de Kutuzov, aos cerca de 65 anos de idade, em solo prussiano, ocorreu em meio à Guerra da Sexta Coalizão. Sem condições de levar seu corpo à Rússia para funeral de Estado, ele foi inicialmente enterrado na Silésia. Seu túmulo lá se tornou o ponto central do cemitério de honra russo em Bolesławice, onde soldados russos mortos na Europa Central, ao fim das guerras napoleônicas e da Segunda Guerra Mundial, foram enterrados. Depois, seus restos foram exumados e ele teve enterro de Estado na Catedral de Kazan, em São Petersburgo. Ele foi exaltado, no século seguinte, como um herói da primeira grande defesa patriótica da Rússia, de sua pátria, contra um invasor vindo do Ocidente. Em 1831, o grande poeta e dramaturgo russo Alexandr Pushkin escreveu um verso sobre sua experiência ao visitar o túmulo de Kutuzov. Começa assim: com a cabeça inclinada, eu me coloco diante do túmulo do santo de outrora e tudo está adormecido. Mas aqui, algumas tochas agora douram a penumbra noturna da igreja, construindo para uma conclusão na qual ele afirma que o silêncio preenche este recinto sagrado. Você descansa para sempre, imóvel e congelado, no esplendor do túmulo do seu herói. Kutuzov também foi um personagem central na obra-prima épica de Lev Tolstói, sobre a Rússia durante a era das guerras napoleônicas, Guerra e Paz. Escrita na década de 1860, a obra do Conde foca nos anos que antecederam e durante a invasão da Rússia pelos franceses.
Kutuzov aparece de forma proeminente como um humilde defensor da Rússia na segunda metade do livro, como um contraponto à busca violenta de glória por parte de Napoleão. Finalmente, quando a Rússia foi mais uma vez invadida por um inimigo estrangeiro vindo do oeste, desta vez a Alemanha nazista. Em 1941, o legado de Kutuzov foi explorado pelos propagandistas soviéticos para enaltecer o esforço de guerra. Uma ordem de Kutuzov foi até criada como uma honraria militar para reconhecer o serviço dos oficiais do Exército Vermelho, considerados como tendo dado uma grande contribuição para essa mais recente defesa patriótica da Rússia. Mikhail Kutuzov foi um dos generais mais bem-sucedidos das guerras revolucionárias francesas e napoleônicas. Ele nasceu em um ambiente relativamente privilegiado em meados do século XVIII e foi central para as muitas guerras da nação contra os turcos entre o final da década de 1760 e o início da década de 1790. No entanto, foram os eventos no Oeste que atraíram a atenção europeia para ele, quando as guerras revolucionárias francesas se tornaram as guerras napoleônicas. E depois que seu mentor Alexandre Suvorov morreu em 1800, Kutuzov se tornou um dos principais generais da única nação, além da Grã-Bretanha, que foi capaz de desafiar as ambições de Napoleão de dominar toda a Europa. Ele foi lançado ao ostracismo após Austerlitz, não porque sua visão da batalha lhe estivesse errada, mas aparentemente porque ele havia previsto o caráter fadado ao fracasso dos planos do czar Alexander. Depois disso, o governo de Kiev e uma terceira guerra com os otomanos o aguardavam. Mas a invasão de sua terra natal por Napoleão, em 1812, provou ser uma oportunidade para sua reabilitação. Ele surgiu no outono e inverno daquele ano como o herói da defesa patriótica da Rússia, o mentor da estratégia de abandonar Moscou para os franceses, e apenas esperar que morressem de fome e sem recursos. Uma brilhante campanha de ataques de guerrilha contra as linhas francesas, enquanto recuavam, dizimou a grande armée e abriu caminho para a derrota final de Napoleão. Nos anos que se seguiram, Kutuzov não viveria para ver essa vitória final, embora Tolstói eternizasse para sempre suas ações em Guerra e Paz. Ele ocupa um lugar importante, embora muitas vezes subestimado, nos anais da história militar europeia. O que você acha de Mikhail Kutuzov? Ele foi o grande arquiteto da derrota de Napoleão em 1812 ou foi o inverno russo que fez a maior parte do trabalho por ele? E o legado de Kutuzov foi simplesmente enaltecido por Guerra e Paz de Tolstói? Por favor, deixe sua opinião na seção de comentários e enquanto isso, muito obrigado por assistir.